eu queria trazer essa reflexão para a gente pensar o quanto esse filme incomoda ou talvez traz as nossas feridas em relação a essas estruturas católicas ou religiosas, enfim, né? No meu caso, católica, né? Cada um aqui tem a sua trajetória, mas essas estruturas religiosas que a gente rompe com esses processos por meio do filme, mas enquanto em nós, como processo criativo, né, como no caso vocês como diretores, como foi esse processo de ruptura e até que ponto também incomoda vocês em algum que vocês percebem alguns requisitos dessas estruturas ainda em vocês? E eu acho que talvez um filme faz talvez vocês olharem de frente para isso, né, na produção desse filme, como foi isso. E também queria pensar sobre a escolha dessas imagens, sabe? Por que essas imagens formando essas cruzes? Por que essas imagens também presentes num campo tão midiático e outras que passam invisíveis desse campo, né? Então é isso, mais uma provocação para a gente pensar essa estrutura e como ela nos atinge, e um processo um pouco mais do criativo, né, da pesquisa, como é que vocês chegam nessas imagens por meio também dessa relação com o poema. Menino, um monte de coisa, cheguei a anotar um monte aqui, mas que bom. Ó, a primeira questão que me vem, assim, da sua fala é sobre a escolha da cruz como algo presente no filme todo, assim, que eu acho que é uma coisa que eu e Kate a gente discutiu bastante. A primeira questão sobre isso é que o filme antes ele é uma videoinstalação, então a gente montou ele como uma cruz de 5 metros de altura, projetada numa parede, e tinha um banquinho muito pequeno, muito próximo dessa projeção, para que você, de fato, ficasse numa posição de penitência, né? Justamente nessa questão da culpa ou da relação de, se não estou crente a esse Deus, a esta religião, então onde estou? Estou me castigando ou estou repensando o meu comportamento, né? E ao mesmo tempo, a gente queria refletir como em cada um de nós o pensamento cristão está posto na educação de sempre. Então tudo aquilo que a gente vê pelo recorte da cruz. Então tinha essa ideia de posicionar a cruz ali presente o filme todo justamente para lembrar a gente que mesmo a gente vendo um clipe super LGBT protagonizado por nós todas, ainda assim esse filme, por muitas outras pessoas, ou às vezes até por nós mesmos, está visto por esse recorte da cruz, assim. Kate, quer complementar? Quero, continuando nesse rumo aí mesmo, falar que uma das coisas que a gente pensou era que se a cruz tinha que ser uma coisa física e palpável, um objeto no cenário lá no dia, ou se ela devia ser uma projeção, né? E aí, no final, foi uma projeção, e a gente refletindo em cima disso, dos porquês e tudo, a gente pensou nesse lance do objeto cruz desaparecer ao ser desligado da tela, projetor, ao ser fechada a exposição, sabe? Que isso é muito simbólico, porque apesar dessa visão através da cruz, que a gente interpreta tudo através disso, infelizmente, né? Porque é uma visão ocidental, a gente também, no final do poema, no final do vídeo, tem esse convite, né? Que a gente pode fazer o que a gente quiser também, até não usar a cruz, até apagar ela, fechar esse negócio, desmontar tudo, deletar o vídeo, sei lá, nunca existiu. Então, dá a chance desse recomeço, de a cruz tá aí e tal, mas a gente vai reinventar tudo e se precisar a gente vai até desligar e deletar e apagar a luz, a cruz, né? A luz e a cruz. E uma outra questão sobre o porquê essas imagens e a relação midiática. Primeiro, uma questão de como essa mediatização das nossas corpas, né, LGBTs, enfim, das corpas que não são as padrões midiáticas, assim, acho que tem que trazer essa questão à tona. E junto também, sempre me veio muita reflexão sobre como nós, LGBTs, estamos produzindo nossos discursos nos últimos anos na internet, não na mídia padrão, assim. Então eu queria também trazer justamente esse conteúdo, assim, sabe? Até dentro do laboratório, quando a gente citava alguns clipes, alguns artistas, que a gente queria trazer, os próprios artistas do núcleo não conheciam, sabe? Muitos eram LGBTs também, muitos também eram de uma cena artística, e aí foi a afirmação de que a gente precisava, de fato, colocar essas corpas lá, assim, de tipo assim, então vocês não conhecem, então vocês vão conhecer e vão ver o quanto a gente tem uma identidade, né, identidades de uma forma muito plural, como a gente está produzindo, sim, e como a gente precisa se ver e mostrar, assim, e contrapor isso com a mídia, né, justamente nessa porrada mesmo, né, tem algo muito colorido, muito lindo, em contraponto a grandes manifestações, uma imagem que eu gosto muito, que é aquele caminhão da Record sendo derrubado, assim, né, que